Graça e paz. Boa noite. Boa noite. Glória a Deus. Queridos, eu quero primeiro agradecer novamente a oportunidade de estar nessa casa que tanto amo, junto com a minha família. Honramos de verdade, na verdade, aquilo que está sendo edificado nesse lugar. Amamos profundamente a pastora Patrícia e sua família e aquilo que Deus colocou debaixo da sua administração. E o nosso desejo é poder ser fiel e edificar, ajudar na edificação daquilo que Deus está construindo aqui. Eu quero te animar a que sexta-feira você possa estar aqui juntamente conosco, com o profeta Jonathan Lara. Irmãos, ele é filho do apóstolo Gustavo Lara, um jovem que desde os 16 anos viaja o mundo inteiro ministrando a palavra. E quando eu falo o mundo inteiro, é o mundo inteiro. Ele chega a fazer mais de 300 voos num ano. E tem levado a palavra e edificado a vida de muita gente, de muitos ministros, de muitos pastores em muitas nações, inclusive em nações perseguidas. Nós teremos o privilégio de que ele esteja conosco aqui. E eu quero que você saiba que tanto o apóstolo Gustavo, a apóstola Karina e o seu filho Jonathan Lara são os pastores que cuidam do meu coração, do coração da minha casa, da minha família, e a quem nós respondemos. São pessoas de extrema vida no Senhor e responsabilidade. Então, quero muito te animar a que você esteja aqui conosco. Amém? Abra sua Bíblia, por favor. Filipenses capítulo 3. Quero agradecer àqueles que estão nos acompanhando também pelas redes sociais. Amados, nós temos pastores lá da Bahia, do Rio de Janeiro, que todas as noites, de Minas Gerais, que todas as vezes que nós estamos aqui, eles estão acompanhando conosco, e queremos agradecer ao Senhor, somos gratos ao Senhor pela vida de vocês. Filipenses capítulo 3, versos 7 ao 14. Gostaria que você prestasse bastante atenção e não fechasse a sua Bíblia, depois que nós lermos esta passagem. Mas o que para mim era lucro, isto considerei por perda por causa de Cristo. Olhe as palavras que Paulo vai dizer. O que eu tinha como lucro, eu considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Diga comigo, ganhar a Cristo. Verso 9, ele vai dizer, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Verso 12, não que eu já o tenha alcançado ou recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo do prêmio da soberana vocação em Jesus Cristo. Senhor, esta é a Tua palavra, nós Te honramos, celebramos a Tua vida em nós,
Te agradecemos pela Tua confiança, pelo sacrifício e pela identificação que o Senhor nos permite na morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Senhor, e te pedimos que enquanto falamos, o Teu Espírito possa produzir luz no nosso espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Será que você consegue aumentar o meu retorno aqui em cima um pouquinho? Obrigado, desculpa te incomodar. Diga para o teu vizinho: esquecendo, avançando e prosseguindo. Eu vou pedir que deixem essas 3 palavras no telão aqui, durante essa ministração, porque nós vamos repetir esta máxima por algumas vezes. Estas serão 3 palavras que nós vamos repetir com muita constância, e logo você vai entender o que estas palavras significam para mim e para você. Esquecendo, avançando e prosseguindo. Você pode repetir comigo? Aleluia. Querido, essas 3 palavras, elas são como códigos, elas são chaves para todos aqueles que desejam avançar, progredir, ser frutíferos, exitosos e compatíveis com tudo aquilo que é e com tudo aquilo que representa o propósito eterno de Deus nessa terra. Todos aqueles que devem ou que desejam corresponder a Deus nesta terra, devem não somente conhecer, mas entender o que estas 3 palavras significam: esquecendo, avançando e prosseguindo. Amém? Quantos de vocês aqui realmente gostariam ou querem ser introduzidos numa nova dimensão de vida? Não que você esteja aborrecido com a vida que tem, não que você não seja grato a Deus pela vida que você tem, mas quantos de vocês gostariam de avançar ainda mais na vida pessoal, familiar, profissional, ministerial, na vida com Deus? Disso depende o entendimento destas 3 palavras: esquecendo, avançando e prosseguindo. Entender estas 3 palavras, querido, vai nos ajudar a avançar numa nova dimensão de vida familiar, numa nova dimensão de vida profissional, numa nova dimensão de vida nos relacionamentos interpessoais, no relacionamento e na vida ministerial e no Evangelho. Você quer avançar? Então, novamente, por favor, repita essas 3 palavras comigo. Aleluia. A meta de Deus com o homem, a meta de Deus com o ser humano, nunca foi de nos fazer ter uma vida estática, estagnada. A meta de Deus com o homem sempre foi, é e sempre será levar-nos a um contínuo avanço. Tudo que tem vida, e vocês já me ouviram falar isso algumas vezes, tudo que tem vida tem que crescer. Se tem vida, tem que prosseguir. Se tem vida, tem que avançar. Deus não desenhou, Deus não nos desenhou e não nos construiu, nos edificou, e nem a vida no Evangelho, pensando numa vida estática. O homem não foi feito, não foi desenhado para viver estagnado. O homem não foi feito, não foi criado, não foi desenhado por Deus para viver estancado. O homem não foi criado, não foi desenhado por Deus, nem mesmo para viver uma vida cíclica. O que é uma vida cíclica? São aquelas coisas, queridos, que vivem se repetindo na sua vida. Não precisa se denunciar, mas todos nós devemos ter algumas áreas que nem são tão agradáveis. Áreas das quais não nos orgulhamos e que já gostaríamos de ter vencido e ultrapassado, mas que vez por outra elas ficam se repetindo, vão e voltam, e de repente passa-se um tempo,
você diz: agora sim, agora vai. Aquelas coisas que a gente às vezes diz, né? Agora eu vou romper, agora, e de repente, você conhece alguém que já passou por isso? Não você, alguém conhece alguém? Eu já. Deus desenhou o homem para viver uma vida que progride, uma vida que frutifica, uma vida que multiplica, uma vida que avança e que se expande. Desde a constituição do homem, desde a criação do homem, quando Deus criou o homem, você já leu isso na sua Bíblia, em Gênesis capítulo 1, Deus disse, e Deus abençoou, e Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai, enchei as águas, enchei a terra. Deus não criou o homem para viver uma vida estagnada. E é por isso que a Bíblia vai dizer que quando a vida de Cristo está em nós, nós não somos poços que acumulam água, nós somos como um rio de água viva, amém, querido? A Bíblia diz que do nosso interior fluem rios de água viva, nós não somos poços, onde temos que ficar acumulando muitas coisas, porque onde a água fica parada por muito tempo, você sabe o que acontece, sim ou não? Uma água parada, o que acontece com ela? Apodrece. E você não foi feito, não foi criado por Deus para ter nada podre no seu interior. O seu interior foi construído e edificado exatamente para conter a vida de Cristo, amém? Uma vida que cresce, que avança, que multiplica, que afeta o seu entorno, que se expande, que contagia a vida de outros. Ninguém quer viver Ninguém quer viver uma vida estancada. Ninguém quer viver uma vida estagnada. O problema é que muitos de nós estamos vivendo exatamente assim. Estancados e estagnados. Ninguém quer viver uma vida estancada ou estagnada. O que nem todos queremos avançar, todos queremos crescer. O que nem todos nos damos conta, não percebemos, e às vezes não queremos, ou não estamos preparados. Preste atenção nisso. É que para avançar, para progredir, para crescer, você vai ter que deixar coisas para trás. Você vai ter que esquecer e vai ter que deixar. Ninguém, escute isso, queridos, ninguém consegue avançar em qualquer área da vida sem primeiramente esquecer e deixar. E eu quero te mostrar isso nessa noite. Você já deve ter ouvido esta expressão. Agora colocaram um relógio enorme aqui, né? Eu entendi o recado. Você já deve ter conhecido a expressão, ou já deve ter escutado, visto em algum documentário, algum noticiário, falar sobre os acumuladores. Quem já ouviu esta expressão? Quem sabe do que se trata? Os acumuladores compulsivos. Ok. Me deixe trazer uma definição muito simples. Não é tudo, mas é um resumo. Temos aqui um psicólogo conosco, que se eu estiver errado, me corrija. Mas uma das definições, e muito simples e resumida, daqueles que sofrem dessa síndrome, de forma simples, é acumulação, ou transtorno de acumulação, ou a síndrome, é a doença, é a enfermidade, é a síndrome, melhor dizendo, de quem vive cercado por objetos inúteis e tem grande dificuldade de se desfazer deles. Você já viu isso? Muitas vezes na televisão, nos documentários passam
sobre aqueles, nos Estados Unidos principalmente, né? Mas aqui no Brasil também tem, sobre aquelas pessoas que desenvolvem, melhor dizendo, esta compulsão, esse transtorno de acumulação. E logo as suas casas, que eram lindas e maravilhosas, começam a virar um monte de entulho. Já viram isto, sim ou não? Legal. Uma das características mais marcantes desse tipo de pessoa, desses acumuladores ou dos acumuladores, é que eles acumulam tudo. Irmãos, eu tenho uma tia, verdade, eu vou mudar. Minha esposa tem uma tia, é porque eu brinco com ela, quando é coisa ruim eu falo que é parente dela. É, né? Eu tenho uma tia, irmãos, sabe aqueles desodorantes roll-on? É incrível. Eu não sei quantas centenas há na casa dela. Não é pouco. Não é pouco. E ela vai juntando aquilo. Uma das características mais marcantes dos acumuladores é que eles acumulam tudo. Principalmente, essencialmente, aquilo que já não tem mais valor ou utilidade para eles e para outros. Em outras palavras, esses acumuladores, eles acumulam aquilo que é lixo. Diga comigo, lixo. E sabe de algo? Não se trata apenas de que eles não conseguem se desfazer do lixo. O problema é mais profundo ainda. O problema é que, além de não conseguir se desfazer do seu próprio lixo, eles ainda trazem para si o lixo dos outros. Eles acumulam para si o lixo de outras pessoas, que outras pessoas estão produzindo. Estão entendendo isso aqui? Sim ou não? Por que é que eu estou te dizendo isso? Porque no âmbito da igreja, porque na vida espiritual nós também temos muitos acumuladores espirituais. Pessoas que acumulam tudo o que acontece em suas vidas e não conseguem se desfazer de nada. E de igual maneira, esses acumuladores espirituais acumulam o que não tem serventia, o que é inútil, o que é lixo. Irmãos, eu oro em espírito para que Deus possa te mostrar nesta noite quanto lixo há acumulado no teu coração. Talvez você, ao escutar isto, diga: não, pastor, não é verdade. E você vai ver que é. Que assim como existem os acumuladores lá fora, que não somente não conseguem jogar nada seu fora, ainda trazem para si o lixo da vida de outros. Irmãos, tem muito crente assim, crente acumulador, que não consegue se desfazer nada do que é seu, desfazer de nada do que é seu, e ainda traz aquilo que é inútil, que é lixo da vida de outros para a sua própria vida. E me permita dizer, não é na Venezuela, é aqui, entre nós. Eu estou brincando assim porque nós tivemos semana passada o apóstolo Lidney aqui, né? Falar nisso, os irmãos da Venezuela estão aqui, né? Que felicidade em vê-los. Sejam muito bem-vindos a essa casa. Há pessoas, querido, que ficam acumulando tristeza, acumulam decepções, acumulam raízes de amargura, acumulam sentimentos de fracasso, acumulam coisas inúteis, coisas que não servem nem para elas e muito menos para os outros. E o pior, me permita voltar a dizer, coisas que não serviram para os outros, mas elas querem trazer para a sua própria vida. Irmão, ser inteligente, me deixe dizer isso com amor, e observe
Porque se não serviu nem para o teu irmão, você acha que vai servir para você? Amados, se você realmente deseja avançar, algumas coisas terão que ser esquecidas e outras deixadas para trás. Quais são as 3 palavras que nós falamos? Eu ia falar boa memória vocês têm, mas esquecendo, avançando e prosseguindo. Deus não pode fazer muita coisa, escute isso por favor. Deus não poderá fazer muito enquanto você continuar guardando coisas, acumulando coisas inúteis na sua vida. E por favor, há sim muita coisa inútil guardada no teu coração. Tua memória, o teu inconsciente tem guardado por muitos anos coisas que são inúteis para você e para os outros, coisas que não edificam, coisas que não somam para que a vida de Deus cresça em você, coisas que não cooperam e não colaboram para que o Evangelho cresça e avance no meio da igreja. Estão aqui comigo ainda? A única coisa que Deus deseja do seu passado é que ele esteja crucificado. Me deixe dizer algo para você. Esqueça quem um dia você foi, de bom ou de ruim. Porque para Deus pouco importa. E se não importa para Ele, vai importar para mim e para você? Se a Bíblia diz que dos nossos pecados Deus joga no mar do esquecimento, onde Ele joga? Se Ele joga no mar, lança no mar do esquecimento e não se lembra mais, por que é que você faz questão de guardar estas coisas? Ou por que é que você permite que alguém ou algo fique te lembrando destas situações? Você e eu precisamos ser mais inteligentes e proativos e entender que há alguém, que para alguém é interessante que nos lembremos das nossas frustrações, dos nossos pecados, dos nossos erros, da nossa vida pregressa sem Deus. Porque enquanto nós ficarmos lembrando destas coisas, de quando ainda não tínhamos a vida de Cristo no nosso interior, Deus não poderá fazer muito mais além do que já fez em nós. E corremos o risco de passar esta vida que não sabemos quanto tempo temos, porque nós não sabemos quando vai vencer o nosso prazo de validade, não é? Eu espero que minha senha seja a última a ser chamada, pouco antes dele voltar para buscar a sua igreja. Mas e se não for? Essa vida é muito boa, irmãos. A vida com Cristo é maravilhosa. Por favor, me ajude aí. Olha para o teu irmão e diga: a vida com Cristo é maravilhosa. Ruim é o que nós fazemos fora dela, irmão. Ruim é o que nós fazemos fora de Cristo. Ruim são aquelas coisas que nós queremos lembrar do nosso passado. Estão comigo aqui ainda? Vai dar certo no final, hein? Deus não pode fazer muita coisa enquanto eu e você ficarmos guardando coisas do nosso passado. Se eu e você queremos avançar, nós devemos saber, escute, não é uma opção. Não é uma opção. Se você quiser avançar, você vai ter que esquecer algumas coisas e deixar outras para trás. E me deixe adiantar isso, não tem a ver com outra pessoa, tem a ver com você. Hebreus capítulo 6,
verso 1, e Hebreus capítulo 9, verso 14, fala de algo muito importante, chamado arrependimento de obras mortas. Diga comigo, arrependimento de obras mortas. E queridos, às vezes quando nós lemos esta passagem, ou ouvimos esta expressão, arrependimento de obras mortas, nós nos lembramos daquelas coisas que fizemos no nosso passado, longe de Deus, fora de Cristo. Mas há muitas coisas que estamos fazendo ainda, na vida com Deus e na vida com Cristo, melhor dizendo, e no Evangelho, que são considerados obras mortas. Sabe o que obras mortas? São as boas obras de um morto, são as obras que eu e você fazemos fora da obediência a Jesus Cristo. Tem muita coisa boa que eu e você estamos fazendo e já fizemos, mas que foram fora da obediência a Cristo. E eu preciso te dizer, você pode ter abençoado a vida do seu irmão, abençoado a vida de alguém, mas isso não contou diante do Senhor a seu favor. Porque se foi feito fora da obediência, Deus não respalda nada do que é feito fora de Cristo. O compromisso de Deus é com a sua palavra e não com a nossa intenção. Você entende isso? Irmãos, você pode estar muito bem intencionado, com uma motivação extraordinária, mas se você não fizer em obediência a Deus, o que eu e você estamos fazendo são obras mortas. Hebreus capítulo 9, verso 14, eu vou ler esta passagem, diz assim: muito mais agora, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, olha isto, purificará a nossa consciência de obras mortas, para quê? Servir a um Deus vivo. Em outras palavras, o autor da carta aos Hebreus está dizendo que enquanto a nossa consciência não é purificada das obras mortas, não conseguimos efetivamente servir a um Deus vivo. Porque um Deus vivo não recebe nada que é morto. Estão comigo aqui ainda? Bota a mãozinha na sua cabeça, por favor, e diga assim: Espírito Santo, me ajuda a identificar na minha vida toda obra morta, em nome de Jesus. Amém? Amados, tanto coisas boas quanto coisas ruins, que pertencem à natureza do primeiro Adão, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, que são compatíveis com a natureza do velho homem, servem apenas para uma coisa: estar crucificado. Há duas naturezas dentro de nós, e nós precisamos identificar desde que natureza estamos falando, fazendo, pensando, agindo, qual é a nossa motivação, desde onde fazemos. Eu repeti isso aqui em algumas ocasiões e quero trazer novamente. Aquilo que eu e você fazemos não é tão importante quanto desde onde fazemos. Como assim desde onde? Desde que natureza? Porque eu posso fazer coisas boas desde uma natureza adâmica. Eu posso fazer coisas boas desde a natureza do velho homem. E isto não glorifica a Deus. Vocês estão ficando sérios. Quantos estão entendendo isso? Deixar e esquecer são dois verbos, são duas expressões que exigem uma ação, uma decisão da minha e da sua vontade.
Na passagem que nós lemos no início, em Filipenses capítulo 3, no verso 13, o apóstolo Paulo vai dizer, esquecendo-me. Ele não está dizendo que alguém orou por ele, que o Espírito Santo veio sobre ele e tirou aquelas coisas ruins ou a memória das coisas ruins. Ele disse, eu, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Das coisas que ficam para onde? E avançando para as que estão diante de mim. Irmãos, Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e tomai sobre vós o meu, porque ele é o quê? Leve. Diga comigo, é leve. Se a carga que você está levando está pesada demais, está na hora de você esquecer e deixar algumas coisas para trás. Porque muito possivelmente você está trazendo consigo coisas que não foi Ele que te pediu ou que te deu. E eu vou te mostrar isso. Gênesis capítulo 12, você não precisa abrir a Bíblia, nós conhecemos muito bem esta passagem. Em Gênesis capítulo 12, Deus vai dizer a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te... Veja bem o que Deus está dizendo para ele, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Escute, Deus estava para revelar a ele uma nova terra, uma nova dimensão, sim ou não? Mas antes disso, o que foi que Deus pediu para ele? Deixe, saia, abandone, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela e vai, prossiga para a terra que eu te mostrarei. Pergunta, verso 13 de Gênesis, capítulo 13, verso 1, diz assim, subiu, pois, Abraão do Egito para o sul, para o lado sul, e a sua mulher com ele, e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Capítulo 13, verso 14, olha o que diz. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta, pois, agora os teus olhos. E disse, pois, o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Quando? Antes? Depois? Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde você está, para o lado do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Olha para mim. E me responda uma coisa. Quando Deus ordenou a Abraão, em Gênesis capítulo 12, a sair da sua terra, da sua casa, da sua parentela, Ele deixou? Ele deixou sua terra, sim ou não? Ele deixou. Quando Deus ordenou a Abraão que deixasse a casa do seu pai, Ele deixou a casa do seu pai, sim ou não? Quando Deus ordenou que ele deixasse sua parentela para trás, ele deixou? Não. Ele levou Ló com ele. Eu quero te ensinar um princípio. Obediência parcial não é obediência. Ou obedecemos, ou não obedecemos. Obediência parcial é igual a desobediência. Eu vou repetir. Não existe obediência parcial. Ou você obedece, ou você desobedece. É simples assim. Obediência parcial é igual a desobediência. Ou seja, poderíamos imaginar que Abraão obedeceu a Deus, mas ele parcialmente obedeceu. Ele saiu da sua casa, ele saiu da sua terra, mas ele não deixou a sua parentela. Sabe que pergunta eu te faço? Qual era o problema de Deus com Ló? Deus não gostava de Ló? Não, não era nada disso.
Não era por causa de Ló, era por causa do que Ló representava. Sabe o que significa o nome Ló? O nome Ló significa coberta. Estão me acompanhando? O nome Ló, Deus ordenou que Abrão saísse de sua terra, da sua casa, da sua parentela, da casa do teu pai, e fosse com a sua família, com a sua esposa, para uma terra que ele lhe mostraria. Deus estava querendo introduzir Abrão numa nova terra, numa nova dimensão, uma nova dimensão de vida. Mas Abrão obedeceu a Deus parcialmente, ou seja, ele desobedeceu o Senhor e acabou levando Ló, o seu sobrinho, filho de Harã, com ele, porque ele o amava. E por que Deus ficou bravo? Por que é que Deus não falou com Abrão mais? Era porque Deus não gostava de Ló? Porque Ló era um homem ruim? Não, queridos, porque Ló era a tipificação de algo do qual Deus não queria, de algo do qual impediria uma pessoa, e nesse caso, Abrão, de ver outras coisas no Senhor. O nome Ló significa em hebraico coberta. Enquanto Deus estava ordenando a Abrão: sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus falou: sai porque eu vou te mostrar. Abrão saiu levando sobre a sua cabeça uma coberta. Não era que Deus não gostava de Ló, era que Deus estava querendo ensinar algo para mim e para você. E me permita dizer com muito respeito, há muitos de nós, muitos de vocês, que estão com uma coberta sobre suas cabeças, que ouviram em algum momento uma palavra do Senhor, que entenderam que Deus está fazendo algo novo, mas por estarem dispostos a obedecer parcialmente e trazendo coisas consigo, estão com uma coberta sobre suas cabeças, do qual não conseguem mais ver e nem ouvir. É por isso, e me deixe de dizer isso com amor e respeito, amados, o que Deus está revelando no mundo inteiro, Ele também está para revelar a você. Mas você nessa noite precisa arrancar, remover estas cobertas da sua cabeça, estas vendas dos teus olhos, as escamas que também estiveram nos olhos de Saulo e que o impediam de ver aquilo que Deus estava fazendo e o que Deus estava edificando. Muitos de vocês estão obedecendo, muitos de nós estamos obedecendo a Deus parcialmente. E obediência parcial não é obediência, obediência parcial é desobediência. Permita-me ser um pouco mais enfático ainda e te dizer desta maneira: se você deseja avançar, concorde você ou não, quer queira você ou não, aceite isto ou não, você terá que se obrigar a esquecer coisas e se obrigar a deixar coisas para trás. Nós não podemos continuar acumulando lixo sobre a nossa vida. Estão aqui comigo? Se você tem que acumular alguma coisa, querido, acumule vitórias no Senhor. Acumule oração, acumule respostas de oração, acumule vidas que você tem alcançado para o Senhor Jesus Cristo, mas lixo não. Me ajuda aí, olha para a pessoinha que está do seu lado, olha para o teu vizinho e diga: você precisa se obrigar a esquecer e a deixar. E amados, nós não teremos que deixar e esquecer apenas algumas coisas.
ao longo da nossa vida, nós teremos que esquecer e deixar muitas coisas para trás. Chame-se estas coisas conforto. Tem muita gente que não avança porque está muito confortável na sua zona de segurança. E aí Deus precisa provocar uma situação, Ele faz isso, não faz? Para nos empurrar, para nos dar aquela motivação. Muitos de nós estamos confortáveis demais. Nós teremos que, chame-se estas coisas, e teremos que deixar para trás, seja lazer, amigos, relacionamentos. Há relacionamentos que já não devem mais fazer parte da nossa vida. E alguns estão pensando assim, poxa pastor, agora eu já casei. Não, irmãos, eu não estou falando do seu marido e da sua esposa. Não use isto como argumento. Amém? É bom deixar claro, né? Muitos não avançam porque estão presos a traumas do passado. Outros não avançam porque estão presos a lembranças de tragédias. Outros porque vivem recordando traições familiares, com amigos, marido e mulher, família, ministerial. Muitos não conseguem avançar porque não renovam as suas mentes e vivem lutando contra pensamentos e sentimentos. Irmãos, me deixe dizer novamente, para avançar, você vai ter que esquecer e vai ter que deixar coisas para trás. Quais são as 3 palavrinhas? Agora repete para o teu irmão aí, para ver se ele não esqueceu. Vai, não me abandona, vai. Eu vou te dar um exemplo, simples. Para casar, alguns tiveram que deixar sua família para trás, sim ou não? Ufa. Para casar, eu suponho que todos vocês que hoje são casados, tiveram que deixar familiares para trás, senão também uma vida de solteiro para trás, amém? Deixar a vida de solteiro para trás, amém? Não me assusta, gente. Outros, para se manter no casamento, terão que deixar relacionamentos indevidos para trás. Irmão, tem muita gente que não deveria estar fazendo parte da sua vida familiar. São gente queridas. É legal conversar com elas. É bom sair, divertir. O problema é que essas pessoas, quando você coloca na balança a vida com estas pessoas, não edificam o seu casamento, não edifica a sua vida. Você não se torna um homem melhor, uma esposa melhor por causa deles. E você tem 2 opções: ou você os influencia, ou você os deixa. Eu vou te contar um segredo que talvez você não sabia. Quantos querem saber? Não, eu conto tudo, irmão. Conto. Pessoas infelizes não fazem outros felizes. Pessoas
incompletas não podem fazer outras completas. Se você não é completo em Deus, irmãos, não espere que o seu cônjuge vai fazer. Você precisa ser uma pessoa completa em Deus. Você precisa ser feliz em Deus. Porque se não for desta forma, nós estamos num problema. Para avançar, alguns tiveram que deixar suas casas, tiveram que deixar seus estados. Eu sou de Minas Gerais e estou morando aqui há 23 anos. Para avançar, alguns tiveram que deixar suas nações. E nem sempre porque quisemos, nem sempre por escolha pessoal, mas porque entendíamos algo no Senhor. Quantos estão entendendo? Eu não sei o que é que você terá que deixar para trás para avançar. O que você precisará esquecer. Cada um tem uma área onde vai precisar esquecer e deixar para trás para poder avançar. Mas há algo que faz parte da vida comum de todos nós, que eu e você sim precisamos, todos. Se quisermos avançar, teremos que deixar o velho homem para trás. Diga comigo, deixar o velho homem para trás. Se eu e você quisermos avançar, teremos que deixar esta velha natureza, essa natureza caída para trás. Irmãos, como já disse aqui em outras ocasiões, Deus não precisa de nada do que se refere ao seu velho homem. Deus não precisa da sua velha natureza para te transformar na pessoa que Ele espera que você seja. Por isso Ele te fez passar por um novo nascimento. Ele te fez nascer de novo, porque o velho homem precisa estar morto. Teremos que deixar os nossos maus desejos para trás. E temos, teremos que deixar os maus pensamentos para trás. Por quê? Porque é impossível avançar sem esquecer ou deixar algumas coisas para trás. Quantos querem avançar aqui? Quantos querem crescer? Quantos querem fluir no Espírito? Então vejamos. Para quantos aqui é difícil perdoar? Não precisa levantar a mão. Eu sei que esse é um assunto delicado. E para a maioria de nós, e a maioria de nós, temos dificuldade com isso. Amados, é verdade que nesse mundo nós estamos sujeitos a passar, a padecer as mesmas coisas que os não crentes. Eclesiastes capítulo 9 vai falar sobre isso. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom e ao puro e ao ímpio. Contudo, não diz que eu e você devemos responder da mesma maneira que eles. Nós podemos até passar pelas mesmas coisas, mas não precisamos responder ou corresponder como eles correspondem. Estão me acompanhando até aqui? Porque se espera, e por uma simples razão, porque nós temos algo que eles não têm, nós temos uma vida no Espírito, e esta vida no Espírito precisa produzir em nós uma outra reação, diferente daquela que o mundo tem. Queridos, eu sei que nós estamos crescendo em revelação, crescendo no entendimento, crescendo no Senhor e nesta vida, mas nós precisamos compreender algo. Nós não podemos continuar respondendo da mesma forma que o mundo responde a tudo que nos sucede, a tudo que nos acontece. Dá vontade, sim, e é por isso que nos obrigamos. A gente estava vindo agora de carro, irmão, carro é uma prova, né?
E a gente encontra aqueles abençoados que dirigem lento pela esquerda, que viram e não dão seta, que tiveram coragem de pagar 2, 3 mil reais para tirar uma carteira de habilitação, e usam aquela alavanquinha que tem aqui do lado para poder pendurar um chaveiro, deve ser. Mas a verdade é, nós precisamos nos policiar com relação a isso. Porque o Espírito que opera em nós não é o mesmo Espírito que opera na vida deles. Estão me entendendo? Sim ou não? Eu sei que todos nós estamos num processo de amadurecimento, mas nós precisamos, eu preciso nessa noite te notificar de algo que a sua mente já sabe, mas eu preciso que você permita que isso desça ao teu espírito. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Diga comigo, eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Irmãos, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos governados pelo espírito desse mundo. A Bíblia diz que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. O Espírito que habita e que nos governa se chama Espírito Santo, não é o Espírito desse mundo, deste século. E isso prefigura, isto supõe, isto quer dizer que a minha e a sua resposta diante das situações que nos sucedem deve ser outra, diferente daquela que damos no mundo, ou que demos no mundo. Somos governados pelo Espírito do Senhor, amém? Pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito Santo, aquele que um dia foi uma promessa e hoje é uma realidade em nossas vidas. Nós estamos nesse mundo, mas não podemos responder da mesma forma, da mesma maneira. Nós não deveríamos estar operando do mesmo jeito, vivendo a mesma... Irmãos, sejamos os nossos primeiros críticos. Antes de que alguém o faça, que eu e você sejamos os nossos primeiros críticos. Se um dia entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, e Ele de fato é o nosso Senhor, e recebemos o seu Espírito, mas continuamos a viver e a responder da mesma forma como todos, alguma coisa não está certa. Não é questão de sermos melhores, amém? É uma questão de termos outra natureza. Diga comigo, eu tenho outra natureza. A vida do homem sem Deus, ela está presa a um ciclo sem fim de causas e efeitos, onde tudo que os homens vivem é resultado e resposta daquilo que outros lhe fizeram. Irmãos, me permita continuar sendo muito franco. Na medida em que nós vamos amadurecendo, vamos compreendendo algo muito importante, que a culpa da vida que nós temos não é dos outros, não é do que nos fizeram, mas das escolhas que fizemos. Há coisas que nós não podemos evitar nesta vida, sim ou não? Tem coisas que não temos como. Mas eu não preciso viver preso a elas. E por isso o apóstolo Paulo vai falar, esquecendo, avançando e prosseguindo. Tem coisas que nesta noite você precisa esquecer.
Tem coisas que nesta noite você precisará deixar para trás. Caso contrário, você não conseguirá avançar e prosseguir. É assustadoramente grande o número de pessoas, o número de crentes que estão estagnados, estancados na vida, porque não conseguem se desprender rápido de pessoas e de situações. Irmãos, eu sei que não, me permita usar agora, eu sei que não aqui entre nós, mas há pessoas que têm dificuldade de se lembrar das coisas boas que fizeram na sua vida, mas conseguem se lembrar dos mínimos detalhes de coisas que lhe fizeram 40 anos atrás. Sabe o dia, a hora, a roupa que estava vestindo, o momento, o lugar, se lembra do que estava comendo, e se forçar um pouquinho, sente até o cheiro do perfume. Acredite, é verdade. Você nunca se perguntou, por que é tão difícil lembrar das coisas boas, das palavras que Deus nos dá, e é tão fácil se lembrar das tragédias da vida? Tão fácil lembrar das traições, dos abandonos, dos abusos. E quão difícil é lembrar daquelas coisas que Deus falou a nosso respeito. Irmãos, nós precisamos. O que é que ocupa o teu pensamento? É alarmante, é assustador ver a quantidade de crentes emocionalmente refém de pessoas, de coisas, de fatos que sucederam no seu passado. Irmãos, tem crente, estou falando para crente, amém? Você é crente no Senhor? Tem crente no Senhor Jesus Cristo que trava quando vê alguém que lhe ofendeu no passado, não sabe o que fazer, não sabe o que falar, trava, pronto. Lembra daquele desenho, era o Chaves, né? Que tinha um piripaque. Tem gente assim, irmão, tem crente assim, e você não pode achar que isso é normal, porque não é normal, isso é lixo acumulado. Pastor, você está dizendo que então eu não posso me lembrar dessas coisas? Não, querido. Tem coisas que nós devemos esquecer, tem coisas que nós vamos nos lembrar, mas tem coisas que apesar de nos lembrar, já não podem mais nos afetar. É crescer em Deus, é viver uma vida tão entregue a Deus, tão crucificada, que mesmo olhando para essas coisas, isto já não nos afete mais. Deus não te criou para viver desta forma. Deus te criou para ser livre, amém? Olha para quem está do seu lado, por favor, e diga: Deus te criou para ser livre. Então, ser livre. Ele já abriu as portas das prisões. Ele já rasgou o véu de cima a baixo. Ele já te deu livre acesso ao Pai. Entre com confiança diante do Senhor. Ser livre, irmãos. Agora é com você. Agora é você que tem que sair, que dar o passo para fora desta prisão. No novo pacto, na nova aliança, as respostas que se esperam do novo homem são espirituais e não carnais. Quando nós respondemos carnalmente, diante das circunstâncias, o resultado sempre será estancamento e estagnação.
Vou te contar outro segredo. Quantos querem? Viu que eu não guardo nada, né? Eu decidi, irmão. Eu quero ir embora dessa terra vazio. O que Deus pôs vai ficar tudo aqui. Amém? A vida no Espírito, a vida que em Cristo foi dado a mim e foi dado a você, não se alimenta de nenhuma circunstância humana, não se alimenta de nenhuma casualidade humana, não se alimenta de nenhuma tragédia humana. E eu quero te dizer algo, querido, você precisa ter isso no seu coração. Muitas pessoas estão vivendo muitas coisas e estão dizendo, foi Deus que fez, porque olham e leem Romanos capítulo 8, verso 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E diz, se isso está acontecendo, é porque foi por permissão de Deus. Escute, o que esse texto está dizendo é que todas as coisas colaboram, mas não está dizendo que todas as coisas foi Deus que fez. Ele vai usar as circunstâncias. Vai chegar uma hora que vamos aprender. E esperamos que não seja muito demorado, né? Amém? Sim ou não? Então, me deixe te ajudar com algo. E te inquietar um pouco mais. Nem tudo que você está fazendo foi Deus que fez. Nem tudo que você está, melhor dizendo, nem tudo que você está vivendo foi Deus que fez. Há coisas que fazem parte desta vida, faz parte da vida humana. E que estamos todos sujeitos. Há coisas que eu e você estamos vivendo, que são consequências das nossas más escolhas. E às vezes, para tranquilizar falsamente a nossa consciência, dizemos, foi porque Deus quis, foi porque Deus permitiu. Não. Precisamos abandonar isto. Esta velha natureza, esses pensamentos do velho homem, da velha natureza. Um homem natural, um homem carnal, busca culpados. Um homem espiritual assume a responsabilidade. Deus não busca culpados, queridos. Deus busca responsáveis. Já falamos isso aqui, mas me deixe refrescar a sua memória. No jardim do Éden, quando a primeira pessoa a comer do fruto foi Adão ou foi Eva? Eva. Quem foi então a pessoa culpada? Eva. Quando Deus vem ao jardim, quem ele procura? Adão, porque ele era o responsável. Não se trata de quem é a culpa, trata-se de quem vai assumir a responsabilidade. Quem vai assumir a responsabilidade diante dos filhos? Pastor, é o meu marido que deveria. Tudo bem, se ele não fizer, você não vai fazer? Filhos, de quem é a responsabilidade da casa? Pastor, são dos meus pais. Tá, e se eles não quiserem, por isso você não faz? Assuma. Porque Deus não busca culpados, Deus busca responsáveis. Por que é que temos hoje, me permita, não é o caso, seja bem-vindo, vice-prefeito. Mas por que é que nós temos hoje uma nação e as nações da terra como estão no campo político? Porque passamos a vida culpando A, culpando B, culpando C. A questão é quem se levantará para assumir uma responsabilidade. É porque é mais fácil culpar o outro, sim ou não? É mais fácil. É por isso que é mais fácil, me permita dizer isso com amor e com respeito, é por isso que é mais fácil e conveniente
ter um diabo muito forte e poderoso, porque aí eu posso jogar a culpa das coisas que não funcionam na minha vida nele, as culpas das coisas que eu faço nele, e não preciso assumir a minha. Eu não sou advogado dele não, irmãos, mas tem coisa que não é ele não. Tem coisa que é a minha e a sua natureza não crucificada. E assim como Deus utilizará cada circunstância para nos ensinar, porque todas as coisas cooperam, colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o teu propósito, amém? Temos um inimigo que também tentará utilizar cada uma das circunstâncias para te atar, te prender e te estorvar de avançar. Me deixe ser muito claro e já quero ir caminhando para o final. Quando nós buscamos culpados para as coisas que sucedem em nossa vida, eu vou dar um exemplo aqui, só um exemplo, por favor, tá, Evandro? Imagine que aconteça algo entre mim e o Evandro, e eu coloque a culpa sobre o Evandro. Sabe o que eu estou fazendo ao colocar a culpa nele? Eu estou dando a ele o direito de governar as minhas emoções, e o que me acontece ou não acontece. Irmão, se alguém tem que te governar, que seja o Espírito Santo, amém? Olha isso. Eu espero que esse não seja o seu caso, mas se for, me permita te ajudar a compreender uma coisa. Nenhuma mudança vai acontecer no seu passado. Eu vou repetir. Nenhuma mudança sucede no passado. O seu passado e o meu passado não podem ser modificados. O que pode mudar é a minha atitude e a sua atitude diante das coisas que nos aconteceram no passado. Irmãos, por pior que tenha sido ou que seja as coisas que te sucederam, estão aqui comigo? O que te aconteceu no passado não vai mudar. O passado já passou. Diga comigo, o passado já passou. Irmão, parece óbvio demais. Parece aquelas coisas que faz parte da obviedade, é tão óbvio. O passado já passou, pastor. É tão óbvio. O problema é que continuamos presos nele. Olhando para trás, esperando que algo aconteça. Nada de bom, nada de novo, nada pode alterar o meu e o seu passado, porque ele simplesmente já passou. Nenhuma pessoa, nem por mais forte, por mais inteligente que ela seja, tem a capacidade de mudar o que já aconteceu. Não há oração, irmãos. Não existe oração que possa mudar o que já aconteceu. Estão aqui comigo ainda? Vocês já se distraíram? Já perdi vocês? Quantos podem me dar mais 5 minutinhos? 5, 10, 15, 20, 25, vai dar tempo. Fica tranquilo. Não há jejum, escute. Não há oração do homem mais poderoso, se é que existe o homem mais poderoso nessa terra, que possa mudar o passado. O que pode acontecer é uma mudança do nosso presente. Contudo, toda pessoa, por mais simples que seja, tem a capacidade de gradativamente ir mudando a sua resposta diante das coisas que lhe sucederam. Irmão, não perca tempo tentando mudar o que passou. Foi ruim, eu lamento. Eu também vivi coisas ruins, porque, como disse, faz parte da vida. Você tem escolhas que gostaria de ter feito diferente, bem-vindo ao clube.
todos temos. E eu não posso mudar as escolhas que eu fiz no passado. Eu posso mudar o meu presente, eu posso mudar a minha reação no presente, eu posso mudar as escolhas que eu faço hoje, não as que eu fiz no passado. Jesus Cristo não entrou na sua vida para mudar o seu passado. Jesus Cristo entrou na sua vida para te conectar com a sua origem. A minha e a sua origem antecede o nosso passado. Jesus teve um dia de nascimento nessa terra e teve um dia de morte nessa terra, sim ou não? O Cristo que habitava dentro dele era eterno. Eu e você temos um dia de nascimento nessa terra, sim ou não? E teremos, se Cristo não voltar antes, um dia em que também deixaremos de existir nessa terra, sim ou não? Mas nós vivemos antes disso. Nós tivemos um dia de início, mas a nossa origem está em Deus. E é por isso que Efésios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer: Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, eu e você estávamos em Deus. E a obra de Cristo, a obra do Espírito Santo nesta terra, não tem que ver com resolver o seu passado. Deixa eu te dizer uma coisa, eu sinto te frustrar nesta noite. Deus não vai resolver o seu passado. Deus quer te conectar com Ele no presente, para te levar de volta a viver a origem de como você vivia quando ainda estava nele. A palavra restauração, queridos, muitas vezes as pessoas vêm até nós, pastores, e têm orado dizendo: Senhor, restaura a minha vida. Quantos já oraram assim? Eu já orei. Quantos? Senhor, restaura a minha vida, restaura o meu casamento, restaura o meu ministério, restaura o meu filho, restaura. E me deixe dizer algo para você. Inconscientemente, muitos de nós oramos e buscamos uma restauração, pensando naquelas coisas do passado, quando tudo era bem. Senhor, restaura o meu casamento. E eu começo a pensar em quando o meu casamento no passado não tinha problema nenhum, ele era lindo, maravilhoso, éramos românticos, jantar à luz de vela, nos conversávamos mansos e bem um com o outro. Isso não é restauração. Restaurar, a palavra restaurar tem que ver com fazer voltar à origem e não ao passado. O seu passado já passou. Pastor, você está dizendo que eu não posso, no presente, viver algo tão bom quanto eu vivi no meu passado? Pode, e melhor. Porque agora você tem a vida de Cristo dentro de você. Você está aí comigo ainda? Não perca tempo tentando mudar o que aconteceu. Invista o seu tempo em entender aquilo que Deus está falando com você no dia de hoje. Em crescer na vida de Deus em você hoje. Essa é uma noite para você se desfazer, querido, de muito lixo acumulado na sua vida. Tem muitas pessoas orando e dizendo: Senhor, me ajuda a amar de novo, me ajuda a respeitar de novo, me ajuda a servir de novo, e não conseguem. E não conseguem não é porque Deus não quer, não é porque não chegou a hora, é simplesmente porque tem lixo acumulado. Tem coisas que você precisa esquecer. Tem coisas que você precisa abandonar.
Há um evangelho, há uma vida gloriosa nesse evangelho esperando por você, esperando para ser vivida. Há uma vida gloriosa no seu interior, esperando para ser manifestada. Há pessoas que estão esperando a vida de Cristo crescer em você, porque através desta vida que está em você, elas serão ministradas, elas serão alcançadas. Quando eu e você carregamos, arrastamos lixo para a nossa vida, estamos acumulando lixo, não somente nós não avançamos, senão como também nós impedimos o evangelho de avançar. Não me tome por insensível, porque eu sou um ser humano como você. Mas me deixe te dizer uma coisa, irmão, pouco importa as tragédias que já vivemos, doeram, algumas ainda doem, mas o que vamos fazer? Vamos ficar parados? Passar o resto, o tempo que nos resta sobre esta terra, chorando, amargurados, culpando a outros? Ou vamos compreender que mesmo vivendo esta gloriosa vida no Evangelho, há coisas que sucedem a todos nesta terra, e como diz, vamos levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima? O que você deseja viver? Você sabia que depende mais de você do que de Deus? Depende mais da sua vontade do que da vontade do Senhor? Porque Paulo também vai dizer que a vontade dele é boa, agradável e não é para alguns, é para todos. Ele tem uma vontade boa, agradável e perfeita. Eu e você definimos o nível em que queremos viver. Se você deseja ser feliz nesta terra, se você deseja avançar nesta terra, e viver uma vida plena no Senhor, você vai precisar se desprender rapidamente de pessoas, de coisas, de situações. Olha o que Paulo vai dizer e eu encerro. 1 Coríntios capítulo 9, verso 19, parece muito insensível, mas olha o que Paulo vai dizer: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Você sabe por que é que Paulo pôde alcançar a todos? Porque ele era livre, porque ninguém controlava o seu coração, a não ser o Senhor, ninguém governava a sua vida, a não ser o Espírito Santo, porque sendo livre de todos, está na hora de você ser livre. Você pode ficar de pé?